Então nós estamos na leitura do capítulo 12, versículo 6, foi onde nós terminamos ontem. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui nós encontramos, então, através dessa figura da mulher, que neste momento aqui, desse versículo 6, representa aqueles que não foram levados no arrebatamento, ficaram e foram deixados de lado. São os representados pelas 5 virgens nécias. É bom dizer que hoje estamos definindo a que grupo vamos pertencer. Quando Jesus disse aquela parábola das 10 virgens, ele estava fazendo uma profecia. Estava nos dizendo como a igreja estará no tempo que iniciar o juízo. Como a igreja vai estar. Uma parte dela estará preparada e outra parte não. Então a parte que vai estar preparada é representada pelas virgens prudentes, e aquela parcela da igreja que não estará preparada e também não vai ter tempo de se preparar, uma vez que o juízo está em curso, é representado pelas virgens nécias, que são 5 no total. Então nós vemos que é uma grande parcela da igreja, né? Quase que a metade, não quase que a metade da igreja não vai estar preparada. Isso significa que um total da metade dos cristãos não vão estar preparados. Metade das pessoas que se autodeclaram seguidores de Jesus, cristãs, não vai estar preparada, hein? Coisa séria isso, né? Por isso a importância de refletirmos no livro de Apocalipse, porque este livro tem o potencial de gerar em nós temor. Usando uma simbologia, uma metáfora da fogueira, né? Ele tem o potencial de colocar lenha na fogueira. A Bíblia fala que nós não devemos ser mornos, mas quentes. Esse quente é estar com o coração cheio da presença de Deus, voltado para o Senhor, amando a Deus de coração. E refletirmos nas coisas que são anunciadas na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Eu falo o livro de Apocalipse, mas nós encontramos desde os profetas do Antigo Testamento, a partir de Daniel ali, os livros proféticos, né? Nós temos Daniel, temos Jeremias e Isaías e todos os profetas, Joel, Amós, Malaquias, Abacuque e todos aqueles profetas que estão ali, que anunciam a chegada do tempo do juízo. Então, quando eu falo a profecia do Apocalipse, nós podemos estender a toda a profecia bíblica, que anuncia das coisas futuras, que começam com a chegada do tempo do juízo. Nós devemos, então, estar refletindo nessas coisas, enchendo o coração delas. Como já disse aqui, evidentemente que nós não vamos fazer só isso, né, gente? Toda a palavra de Deus é boa, nos instrui, gera temor, as epístolas dos apóstolos, né, as cartas dos apóstolos, os livros históricos do Antigo Testamento, e o livro de Atos, os evangelhos, todos os livros, até os poéticos, né? Todos os livros da nossa Bíblia devemos meditar, refletir. Deus fala conosco e nos edifica muito, mas não devemos deixar a profecia de lado. Pelo contrário, ela deve fazer parte do nosso caminhar cristão. O que passa é que a maior parte dos cristãos tem deixado ela de lado. É por isso que eu estou aqui com este programa, porque nós não podemos mais deixar a profecia de lado. Temos que buscar compreender, temos que buscar revelação, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Então, começando com o livro de Apocalipse, ele é uma revelação que Deus nos deu para nos mostrar as coisas que em breve devem acontecer. O texto fala de servos, né? A revelação que Deus deu para mostrar aos seus servos, né? O livro foi dado a Jesus para mostrar aos servos dele que nós todos somos servos de Deus. Agora, existem os servos bons e os servos maus. E o fato de nós estarmos interessados no que Deus anuncia na sua palavra nos dá uma grande chance de nos tornarmos servos bons. A Bíblia diz também que o Espírito e a noiva dizem vem. É a oração daquele que está aguardando ao Senhor, né? Esta noiva que diz vem. É a oração daquele que está esperando. E certamente aquele que está esperando, com o passar do tempo, ele vai se santificar mais. Ele não vai permitir que, ao longo do tempo, por se acostumar com a vida cristã, por se acostumar com o convívio na igreja, por achar que a graça de Deus nos libera para fazermos o que queremos,
Muitos cristãos têm pensado isso, que porque estão servindo, porque estão envolvidos com alguma obra, têm liberdade, têm autoridade para fazer o que querem. Não é verdade isso. Nós cristãos não podemos fazer o que queremos. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não faltam versículos na Bíblia que nos alertam nesse sentido e que trazem juízo quando nós, mesmo que filhos de Deus, fazemos o que queremos. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, voltando ao capítulo 12 do livro de Apocalipse, houve peleja no céu. Uma vez que o filho varão que está no ventre desta mulher aqui, dessa figura, ele é arrebatado para junto do trono de Deus, há uma guerra no céu. Esta peleja está marcada para acontecer no momento em que o arrebatamento ocorre. E diz que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, esse dragão aqui é Satanás, que juntamente com os demônios, que são seus anjos, vão lutar, pelejar contra Miguel e os seus anjos. Isso ainda não aconteceu, viu, meus queridos? Isso ainda não aconteceu. Como eu tenho falado aqui, o apóstolo Paulo nos fala em Efésios que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso vale para hoje. Hoje os demônios ainda estão nas regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? É o céu, por assim dizer, né? Então, a esfera espiritual, por assim dizer. Deus é maior que o céu. Deus é mais santo que o céu, né? O céu é um ambiente espiritual, né? Então, esse ambiente, ele ocupa o mesmo espaço que o ambiente material. A esfera material e a esfera espiritual coexistem no mesmo espaço. Então, as regiões celestiais é alguma região do mundo espiritual. E, em suma, é isso. Então, os demônios serão expulsos das regiões celestiais. É isso que a Bíblia aqui está nos dizendo. Vão ser expulsos. No versículo 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. Olha bem o que está dizendo aqui, hein, gente? Preste atenção. Satanás vai ser atirado para a terra. Mas ele já não vem aqui na terra, vem, mas não é o lugar permanente. Não é o lugar onde ele é obrigado a permanecer sempre. Então ele vai ser atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso aqui nos mostra que Satanás, neste momento, vai ficar limitado aqui na terra. E a sua esfera de atuação e dos demônios também será aqui na terra. Puxa vida, né? Então vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja aqui o que está nos revelando a Bíblia, né? Que Satanás é o acusador. Até o momento da sua expulsão, ele fica acusando os filhos de Deus de dia e de noite diante de Deus. Mas o versículo 11 diz assim: eles, pois, o venceram. Nós sabemos que Jesus venceu Satanás. Isso não resta dúvida. Mas aqui a Bíblia está nos revelando uma outra coisa, que nós também precisamos vencer Satanás. Ouça bem, meu querido. Nós cristãos, nós filhos de Deus, também precisamos vencer Satanás. Ah, não, isso não é assim. Claro que é assim. Tanto é que a Bíblia diz que nós devemos cuidar para não ser tragados pelo diabo. Não é assim que está escrito? O diabo pode tragar alguém. A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Muitos cristãos têm caído. Se alguém pensa que está de pé, cuide para que não caia. E quando é que caímos? Quando nós somos derrotados pelo diabo. Então nós permitimos que a nossa fé ela morra. Alguém pode estar ali no meio da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, mas não vivendo de acordo com a fé, não praticando a palavra de Deus. Nós podemos usar várias metáforas. Pode descer da cruz,
né? Pode abandonar a cruz, está ali vivendo uma vida cristã não genuína. Mas somos salvos pelo que fazemos? Não, somos salvos pela fé. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós devemos praticar os atos de justiça que são próprios dos santos. Então aqui diz que eles o venceram, versículo 11 de Apocalipse 12, por causa do sangue do Cordeiro. Mas este sangue do Cordeiro que nós vencemos, na verdade, é vivermos uma vida cristã genuína, longe do pecado. O sangue do Cordeiro não é para esconder o pecado. Jesus nos libertou dos nossos pecados. Nós precisamos entender isso. Ele nos libertou dos nossos pecados. Então nós não precisamos mais viver escravizados do pecado. Não podemos mais. O Filho de Deus não vive mais assim. Eu vou lembrar aqui da parábola das bodas. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, convidou aqueles convidados que ele julgava dignos. Esses não aceitaram, então o rei, indignado, mandou convidar outros que não eram considerados tão dignos assim. Encheu-se a sala do banquete e o rei então foi verificar como estava a festa. Foi ver os convidados, chegando ali encontrou um homem que não tinha vestes nupciais. E perguntou e disse: amigo, o que tu está fazendo aqui? E aquele homem que não tinha vestes nupciais ficou mudo. Você pode conferir esta passagem aqui que eu estou dizendo, que é a parábola das bodas, em Mateus 22. O que isso quer nos dizer? Que nós não podemos entrar no reino de Deus sem vestes nupciais. Não podemos vir para o reino e continuar do mesmo jeito. É preciso ter uma transformação de vida. Nos tornamos embaixadores de Cristo, filhos de Deus. Então nós não vivemos mais do mesmo jeito, nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Bem, então eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É isso que significa essa expressão. E por causa da palavra do testemunho que deram. Então, além de sermos livres do pecado, estamos envolvidos com a causa do Evangelho, servindo a Deus. Não estamos indiferentes ao mundo perdido. Não tem essa história de que eu sou santo e que eu agora vou ficar só orando e buscando a Deus e não vou servir a Deus, não vou levar o Evangelho para as pessoas. Isso aí não existe. Não está correto isso. Alguma coisa está errada. Então, e aí diz assim, mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Em outras palavras, nós vamos enfrentar seja o que for por causa do Senhor. Mesmo em face da morte, nós não vamos amar a nossa própria vida. Então, você está ali no teu trabalho, de repente tem alguém ali que não conhece o Senhor e você vai ter que testemunhar de Jesus para a pessoa. Se você amar sua própria vida, você vai pensar assim, não, eu não vou falar porque vão pensar mal de mim. Tu está amando a tua vida. Essa morte aqui, ela tem dois sentidos. Tem o sentido daquele que está naquele país onde aquele que crê em Jesus é morto, e alguns países do mundo até hoje é assim, tá bom? Principalmente naquela região lá do Oriente Médio, temos países assim, na janela 1040, nós já ouvimos falar, né? De países onde é proibido crer em Deus, os cristãos são fortemente perseguidos. E a perseguição que é silenciosa, que ocorre no momento em que as pessoas descobrem que você é um filho de Deus. E aí nós podemos amar a nossa vida e não querer morrer. Morrer para aquela pessoa. Eu conheço experiências de pessoas que, uma vez que revelaram que eram cristãs, perderam amigos. Os amigos dizem assim, tu morreu para mim, tá? Morreu. Às vezes nós perdemos vizinhos por causa disso. No momento que tu te declara publicamente que tu é um filho de Deus, pode acontecer, não digo que vai ser sempre assim, mas pode acontecer de você morrer para aquela pessoa. De repente aquele vizinho não te cumprimenta mais. De repente aquela pessoa que está ali do lado da tua mesa no escritório passa a não te olhar mais e nem conversa mais contigo. Diz assim, você morreu para mim, tá? Morreu. Então mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E podemos então chegar às consequências extremas, que é o caso daqueles que vivem em países onde há perseguição, em serem mortos por causa do Evangelho. E aí diz assim, por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais, aí da terra e do mar,
pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, quando acontecer essa guerra no céu e Satanás for expulso, o diabo vai descer com muita cólera à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Evidentemente que esta cólera que Satanás estará tomado, ela vai produzir alguma coisa, senão a Bíblia não falaria isso. A Bíblia não mencionaria aqui, no livro de Apocalipse, que Satanás vai descer com cólera e ainda usa a expressão ai de vós, ai da terra e do mar. Puxa, como é que nós vamos entender isso, né? Satanás vai ter poder nesse momento para executar coisas tanto na terra e quanto no mar. Aqueles que vivem em ilhas, por exemplo, lá no meio do mar, ou aqueles que vivem em embarcações, né? Pessoas que trabalham em navios aí, que cruzam os mares, né? E praticamente vivem no mar. Não vão escapar da ira de Satanás nesse período da história, que é logo depois do arrebatamento. Satanás sabe que resta pouco tempo, 3 anos mais ou menos, biblicamente, na verdade não é nem mais ou menos, 3 anos, 8 meses e 15 dias. Puxa, de onde é que tirou isso? Sim, no livro de Daniel nós temos essa revelação. No final do livro de Daniel nos fala, bem-aventurado aquele que chega a 1390 dias. Se nós fizermos aqui um exercício matemático usando essas revelações, o reino do anticristo vai durar 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. A abominação desoladora durará 1290 dias. Se nós fizermos um esquema, nós vamos descobrir quanto tempo vai durar a segunda metade da grande tribulação. No livro 24 Extraordinários Eventos, aquele que quiser pode ver agora mesmo, entra ali na internet, apocalipse.net.br, e ali eu coloco essa cronologia. Está ali para todo mundo ver como que eu cheguei a essa conclusão de que a segunda metade dos 7 anos durará este período que eu falei agora, que é 3 anos, 8 meses e 15 dias. Tá certo? Bem, chegamos ao final de mais um programa. Vamos ter um momento aí de oração. Quero convidar você para orar pela Igreja de Cristo em toda a terra. Claro que só pode ser em toda a terra, né? A igreja está espalhada pelo mundo todo. Orar pela igreja para que o Senhor a desperte. Para que nós, para que você, para que os nossos amigos, para que aqueles que evangelizamos possam estar entre aqueles que serão considerados como a noiva do Senhor prudente, a igreja prudente, que quando chegar o juízo estará preparada para o arrebatamento. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Oramos pela igreja, Senhor, que ela esteja cada vez mais preparada para encontrar-se contigo quando voltares para buscá-la. Que estejamos prontos, Senhor, para a chegada deste grande dia em que nos encontraremos contigo e estaremos para sempre na tua presença e do nosso Pai, teu Pai e nosso Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. O livro 24 Extraordinários Eventos está aí à disposição. Você entra no site apocalipse.net.br e você saberá como adquiri-lo. Deus abençoe a todos e até um próximo programa.